Bom, para esse primeiro exercício a gente tinha três etapas, né? A primeira é criar ou abrir um arquivo com o texto de nome chamado texto.txt. E é o que é feito nessa primeira linha, que a gente tem o arquivo texto.txt com o W, que vai permitir que caso tenha um arquivo a gente abre ele e escreva dentro dele, ou caso não tenha ele crie um arquivo para a gente escrever. A segunda parte é permitir que o usuário grave caracteres nesse arquivo até que ele digite zero. Então é o que é feito. Eu usei o fgets aqui para pegar a escrita do usuário. Enquanto essa escrita ela for diferente do caractere zero que ele inserir, o laço vai continuar rodando e ele vai continuar escrevendo. Quando ele colocar zero, o arquivo ele vai ser fechado. Após isso, a gente ainda tinha que exibir os caracteres que estão armazenados no arquivo. Então eu abri o arquivo novamente, dessa vez com o R, para que ele faça a leitura. E aí, como são caracteres que estão armazenados, né, eu decidi fazer a leitura caractere por caractere. Então, enquanto o caractere que ele está lendo for diferente do fim do arquivo, do caractere especial de fim do arquivo, ele vai imprimir caractere por caractere dentro do laço while. Bom, para esse segundo exercício, a gente precisa fazer a contagem de quantas letras são vogais e quantas letras são consoantes dentro de um arquivo que o usuário enviou. Para isso, então, eu primeiro recebi o nome do arquivo do usuário e fiz com que fosse aberto esse arquivo para leitura, né, usando o R aqui na função fopen, com o nome que o usuário escolheu. Como a gente quer saber se o caractere é uma vogal ou consoante, ele vai percorrer esse arquivo caractere por caractere até que chegue no final do arquivo. Dentro desse laço while, a gente já verifica entre duas funções, né? A gente tem um if para duas funções. A função vogal-letra, que vai verificar se ele é uma vogal, e a função consoante-letra, que vai verificar se é uma consoante. Dentro da função vogal-letra, ela é simplesmente um if, que ele vai ter todas as comparações de vogais, tanto maiúsculo quanto minúsculo, e se for verdadeira, ela retorna 1 para dar como verdadeiro o nosso if lá da main. Se for falso, ela retorna 0 para dar como falso. E dentro da função de consoante, ele vai primeiro verificar se o caractere é uma letra, até porque a gente pode usar símbolos como exclamação, interrogação e etc. Então ele vai verificar se é uma letra estando entre A e Z maiúsculo ou A e Z minúsculo. E aí a partir daí ele vai mandar essa letra, se ela for uma letra, para dentro da função vogal. Se a função retornar 0, quer dizer que é uma letra não vogal, ou seja, uma consoante, ele pode retornar 1. Caso não seja, ele retorna 0, dando como verdadeiro e falso, né? Bom, para esse terceiro exercício, ele manda a gente fazer a cópia de um arquivo, mantendo o mesmo conteúdo, porém converter todas as letras minúsculas para sua forma em letras maiúsculas. Para isso, ele manda a gente usar a biblioteca ctype.h e a função toUpper. Bom, o que eu fiz aqui então foi ter os dois arquivos, né? O arquivo de entrada declarado e o arquivo de saída, como arcin e arcout. Inicialmente eu usei a função fopen para abrir os dois arquivos. Então o arquivo de entrada, que é o que o usuário envia o nome, né, do arquivo txt original que vai estar localizado dentro da pasta de programa, eu abri com um R, ou seja, para leitura, enquanto o arquivo de saída eu abri ele para escrita. A partir daí ele verifica se tem o arquivo de entrada e caso ter, ele vai percorrer esse arquivo letra por letra, já que a gente tem que passar as letras de minúscula para maiúscula, e até que chegue no fim da página, né? Identificando uma letra, a cada letra que ele pega, ele vai fazer a conversão usando a função toUpper e vai usar um fputc para colocar essa letra que estava no arquinho convertida para maiúscula dentro do nosso arquivo de saída. Sendo assim, depois ele dá a conclusão, caso o arquivo realmente tenha sido criado, ele dá a conclusão falando que ele está localizado dentro da pasta do programa. Bom, para esse quarto programa, ele manda a gente receber do usuário um arquivo que contenha diversas notas e diversos RGs de alunos de uma sala. Então a gente tem aqui primeiro os RGs, um ponto e vírgula, e depois as notas. Todos essas separados, né, um aluno por linha. Todos nesse método.
Então, para começar fazendo a leitura, eu mando abrir o arquivo usando a função fopen como modo para leitura. O programa, como sempre, ele faz a verificação se ele consegue encontrar o arquivo. Caso ele consiga encontrar, ele vai começar a percorrer todas as linhas do arquivo. Ele vai percorrer usando um laço while, que ele vai acontecer enquanto for diferente do fim do arquivo, né? O FOF arc, que é a função que nos dá o fim do arquivo. Após isso, para fazer a leitura de cada linha, eu usei um fscanf, que ele vai permitir que a gente, dentro do arquivo, armazene em uma string, na string RG, que vai armazenar todos os RGs cada vez que o programa for percorrendo dentro do laço while, vai armazenar os primeiros 10 caracteres, que são os 9 dígitos do RG, mais o hífen que a gente precisa. Então ele vai armazenar numa string de 10 caracteres, por isso o %10s. Após isso a gente tem o ponto e vírgula, e depois do ponto e vírgula eu quero que ele armazene numa variável do tipo float o valor da nota. Numa variável chamada nota, que também vai ir variando conforme a gente percorre o arquivo. Bom, após isso ele faz a verificação se existe linha ali, então a gente tem a nossa variável ponteiro existe linha, que vai receber o valor da própria função fscanf, e se ela for igual a 2, que é o valor que o fscanf retorna quando ele consegue ler uma linha, então quer dizer que aquela linha ela existe, ela não é uma linha em branco, evitando conflitos, então a gente pode fazer a comparação. Para a comparação, a gente tem uma variável chamada maior nota que inicia em -1, que é mais baixo que a menor nota da sala, que provavelmente seria 0. Se a nota for maior, que essa maior nota é iniciada em -1, ele vai armazenar na variável maior nota o valor dessa nota que ele leu dentro do fscanf. E ao mesmo tempo ele vai utilizar um laço for aqui para poder ir armazenando o RG que ele leu dentro daqui numa variável maior RG. Então ele vai fazer isso dentro do programa. Depois que ele percorrer todo o laço, a gente vai ter dentro da variável maior nota a maior nota dentre todas que ele comparou e o maior RG, o RG do aluno com a maior nota. Após isso, a gente acaba fazendo a impressão destes dois elementos. Bom, para o programa de número 5, ele pede para a gente criar a cópia de um arquivo que foi enviado pelo usuário e substituir todas as vogais desse arquivo pelo caractere hash. Bom, para isso então ele vai primeiro receber do usuário os nomes dos arquivos, tanto o nome do arquivo de entrada, que tem que estar localizado junto do programa, e quanto o nome do arquivo de saída, que ele vai criar, ou ele pode já existir também no mesmo local do programa. Ele vai fazer a abertura, né, usando o arquin e arcout, que são os nossos arquivos de entrada, os nossos ponteiros para o arquivo de entrada e para o arquivo de saída. E ele vai usar a função fopen, para o arquivo de entrada ele vai usar na função r, que ela vai ler o que está no arquivo, e para o arquivo de saída, a função w, que vai escrever dentro desse arquivo. Após isso ele faz a verificação padrão para ver se o arquivo está existindo, né, usando o if, retornando o arquin. E aí, caso exista o arquivo, ele vai verificar, como a gente quer mudar apenas um caractere, caso seja vogal, né, ele vai mudar esse caractere uma única vez, a gente vai verificar o arquivo caractere por caractere, até que ele chegue no caractere especial de fim do arquivo. Então, se for, ele vai, da mesma forma que antes de enviar, verificar se é uma vogal através da função vogal letra, que eu já tenho criado aqui em cima, e ela vai verificar cruelmente através de um if, se o caractere que a gente leu ele é igual a qualquer vogal, seja maiúscula ou minúscula, e se for, ele retorna 1. Retornando 1, a gente vai colocar no arquivo de saída o caractere hash, né, usando a função fputc. Caso ele retorne 0, ou seja, não seja uma vogal, ele vai simplesmente fazer a cópia, pegar o que a gente leu no arquivo de entrada e jogar no arquivo de saída pelo fputc. Após isso, ele vai simplesmente verificar se o arquivo conseguiu ser copiado, vai fazer o fechamento dos dois arquivos e o programa foi finalizado. Bom, para o programa de número 6, ele vai receber como entrada do usuário o ano ocorrente, né, o ano que o usuário der como ano atual, o nome do arquivo de entrada e o nome do arquivo de saída. Então, nesse arquivo a gente faz uma cópia que vai verificar, a gente tem um arquivo com os CPFs de 11 dígitos, pessoa
de cada pessoa separada por linha e o ano de nascimento dessa mesma pessoa. E o que a gente tem que fazer é verificar se ela é maior de idade, fazendo uma cópia de um arquivo onde vai ter o CPF e a indicação se ela é maior ou menor de idade. Para isso, então, eu primeiro abri os dois arquivos. O ArcIn eu abri como modo de leitura e o ArcOut eu abri como modo de escrita. Ele faz primeiro a verificação padrão para ver se o ArcIn foi aberto, então se ele consegue abrir o arquivo de entrada. E ele vai ter um laço while que vai percorrer as linhas desse arquivo até que chegue no fim do arquivo. Para fazer a leitura, eu usei o mesmo do modo DRG, então eu usei um fscanf, que ele vai abrir o nosso arquivo de entrada e ele vai ler primeiro o CPF e armazenar numa string chamada CPF. Ele vai ler então os primeiros 11 caracteres, já que o CPF tem 11 dígitos. Após isso a gente tem um ponto e vírgula, que é o que separa os dois no exemplo que o problema deu. E ele vai ler um valor inteiro, que é o que vem depois do ponto e vírgula, e armazenar na variável ano de nascimento, porque aquele é o valor correspondente ao ano de nascimento da pessoa que está representada naquela linha. Ele faz a verificação se aquela linha ela contém conteúdo, se ela é uma linha vazia, da mesma forma que nos outros problemas. Então, se o nosso ponteiro existe linha, ele retornar 2, que a função está retornando 2, quer dizer que a linha não está vazia e ele pode fazer a verificação. Dentro disso, ele faz uma outra verificação, que é enviar todas essas informações que ele coletou do arquivo de entrada para uma função chamada eMaior, que ela vai receber como argumentos o ano de nascimento e o ano atual que o usuário informou lá no começo. Dentro dessa função é bem simples, ela vai simplesmente calcular a idade, então a gente recebe o nascimento da pessoa e o ano atual. A idade seria o ano atual menos o ano de nascimento dessa pessoa. E aí ele compara, se a idade for maior ou igual a 18, quer dizer que ela é de maior, então ele retorna 1, dizendo que a função retornou verdadeiro. Caso não seja, ele retorna 0, a função retornando falso. Ou seja, então se essa função retorna verdadeiro, o que ele vai fazer é colocar a string, né, usando o fputs, colocar a string no nosso arquivo de saída, o valor do CPF dessa pessoa que ele leu, e ainda após isso ele vai colocar uma string dizendo que ela é maior de idade, da mesma forma que o programa pediu para a gente fazer. Caso dê falso, ou seja, ela é menor de idade, ele vai colocar o fputs, o CPF da pessoa que ele leu, e dessa vez a string vai estar dizendo que ela é menor de idade. Após isso, ele só faz a verificação para ver se o arquivo conseguiu ser criado, ele fecha os dois arquivos e a gente tem o fim do programa com sucesso. Bom, para a tarefa extra, né, o programa de número 7, ele pede para que a gente permita que o usuário escreva nomes de cidades dentro de um arquivo .bin até que ele digite 0 para sair dessa forma de escrita, gravando todas elas num arquivo binário. Depois a gente tem que fechar o arquivo e fazer a leitura do que está dentro do arquivo, porém tudo é convertido para letra maiúscula. Então, para isso, primeiro eu usei a função fopen, né, que vai abrir um arquivo chamado cidades.bin na modo W, ou seja, ele abre para escrita. Caso não tenha o arquivo, ele vai criar o arquivo com esse nome mesmo, né? E após criar, ele vai, usando a função fgets, ele vai permitir que o usuário escreva, né, nomes de cidade até 30 caracteres, que é o nome da cidade mais longa, que é o nome que a cidade mais longa, o tanto de caracteres que a cidade mais longa do Brasil tem. Então aqui cabe todas, né? Recebendo as informações diretamente do teclado. Enquanto o usuário não digitar 0, ele vai continuar pegando os nomes de cidade. Caso ele digite o 0, ou seja, ele queira sair, ele vai sair desse laço e o arquivo vai ser fechado, dizendo para ele que o arquivo foi criado com sucesso. Após isso, o que a gente tem que fazer é a leitura desse arquivo. Então ele abre novamente o arquivo para leitura, no modo dessa vez como R, e aí ele vai verificar se o arquivo está lá, se o arquivo realmente existe, e aí ele vai passar esse arquivo caractere por caractere, já que a gente tem que ler, né, é convertido para letras maiúsculas cada caractere convertido. Então ele passa caractere por caractere até que seja diferente do caractere especial de fim de arquivo. Ele não manda que a gente armazene os arquivos
que a gente armazene o nome das cidades dentro do arquivo, tudo em letra maiúscula. Ele só manda que o programa faça a leitura deles em letra maiúscula. Então a função toUpper da biblioteca ctype.h eu usei aqui dentro do nosso printf mesmo. Na hora que ele for mostrar aqui dentro do Eclipse, o nosso char ele vai estar, ao invés de mostrar o caractere que ele leu, ele vai mostrar o caractere que ele leu convertido para a sua forma maiúscula, né? Após isso ele só vai fechar o arquivo de novo e o programa está feito.